Fala galerinha aqui do J Explica, tudo bem com vocês? Voltamos hoje para mais uma aula de literatura e nossa última aula de literatura do tema literatura, tá? A gente vai ter mais umas aulas aí tratando um tema mais de linguística, figuras de linguagem para ser mais específica, mas falando de literatura, falando de obras literárias, de autores e dessa viagem que a gente fez nessa última aula. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham absorvido bastante conhecimento. E nossa aula de hoje nada mais é do que uma revisão. Como assim revisão? Revisão de alguns autores que sempre estão caindo aí nos vestibulares. Eu fiz aí uma junção de vestibulares mais recentes. Então, os autores que têm caído bastante aí dentro das provas de vestibular do Brasil afora, tá? Então, a gente vai tratar hoje sobre os principais autores. Eu não poderia começar essa aula com outro autor senão Machado de Assis, tá? Esse homem, ele é o principal representante da literatura brasileira. Então, ele é um grande nome aí que sempre vai aparecer nos vestibulares, né? A gente tratou disso no nosso vídeo de realismo. E Machado de Assis, né? Eu trouxe aqui algumas características que nós temos que gravar para poder falar um pouquinho sobre ele no vestibular, tá? Então, sempre que falarmos de Machado de Assis, nós precisamos saber que ele foi revolucionário. Então, quando a gente fala de revolução na literatura, começa com Machado de Assis. Ele sai daquele romantismo e passa para um realismo. Ele foi, sim, um cara que escreveu objetivamente, então ele foi muito revolucionário para sua época, né? Outra característica muito forte de Machado de Assis é a sondagem psicológica. A gente precisa saber que Machado de Assis trata de psicologia humana, ele trata dessa análise do comportamento humano, ele sempre faz isso nas suas obras, tá? Essas histórias que tratavam muito, né? Tomam parte da nossa cabeça, porque o cara estudava muito o ser humano para poder escrever, né? Fala-se em Machado também, a gente pode colocar como uma das principais características o ceticismo, o pessimismo, um cara que sempre muito para baixo, mas que mistura isso com um tom de ironia. Então a gente tem essa memória dos livros de Machado, essa ironia muito presente, mas também esse pessimismo muito presente. Sempre vai ter aí um personagem principal muito cético. Então a gente tá lendo lá uma obra, não sabe de quem é o autor, mas viu essas características? Nós já podemos assemelhar essa obra a Machado de Assis, tá? Então esse cara tão gênio dentro da língua portuguesa, tão gênio dentro da literatura mundial. Beleza? Brasileiro, Machado de Assis, também conhecido como Machadão. Tem algumas outras características, tá? Essa metalinguagem, intertextualidade, um cara muito estudado. Não estudado de forma formal, né? Mas é um cara com muita inteligência, com muito conhecimento. Beleza? E essa coisa do tempo e espaço sempre ser na cidade, nunca no campo. É muito difícil ver campo aparecendo nos livros de Machado. A gente vê pouquinho lá em Quincas Borba, mas ainda assim o clímax da história acontece na cidade. Beleza? Eu não vou fazer em ordem, tá? Eu vou falar o nome dos autores aleatoriamente, passando agora para Carlos Drummond de Andrade, o cara da poesia, o cara que falava sobre amor, mas falava também sobre sentimentos humanos, beleza? Então, o indivíduo como tema central, sempre, tá? Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele escrevia para as pessoas e falava sobre as pessoas, sempre aí com esse indivíduo, beleza? Interrogatórios constantes, né? Então, sempre questionando esse conservadorismo presente, sempre se questionando sobre isso. Isso era uma característica muito forte do Drummond como pessoa, tá? Um cara que sempre questionava aí o conservadorismo. Homenagens constantes a figuras de admiração do poeta, tal como Mário de Andrade e Charles Chaplin. Lembrando que ele escreveu também sobre Machado, beleza? Então ele sempre homenageava algumas pessoas nas suas obras, né? Não na obra inteira, mas em alguns trechos das obras tinham sim algumas homenagens, beleza?
choques e contrastes sociais. É um cara que era muito ligado à política, então ele escrevia sobre isso nos livros, tá? Então esses choques e contrastes sociais ele deixava bem explícito em sua obra. Jogo constante com palavras, um cara que tinha um domínio massa das palavras, então ele sabia construir um texto perfeitamente, fazer esse jogo com palavras. E a gente percebe muito isso nas obras dele. Exemplo de E Agora José, né? Olha que jogo de palavras, olha que encaixe perfeito de um nome tão popular no Brasil que ele utilizou com outro totalmente um significado oposto a isso. Cara, o cara era muito bom. Então, sempre que a gente vê esse jogo de palavras dentro da poesia, já podemos atrelar a Carlos Drummond de Andrade, tá? Pauta no existencialismo constante. Olha só o poema que eu acabei de dar de exemplo, né? E Agora José, que fala sobre isso, né? Sobre esse existencialismo, tá? O fazer poético como reflexão. Isso é uma característica da poesia no geral, do poema no geral. Então, essa coisa da reflexão, né? Utilizar disso para refletir. E a liberdade linguística, linguagem coloquial, verso livre, metrificação pessoal e temáticas do dia a dia. Então ele sai daquele meio de escrever perfeitamente que nós tínhamos lá no parnasianismo e ele entra num completamente diferente, que é o domínio das palavras, sem precisar utilizar de, como eu posso dizer, de tanto requinte para isso, tá? Então é um cara mais livre. Outro nome agora, voltando lá para o romantismo, José de Alencar. Por mais que o cara tenha sido uma pessoa questionável, uma pessoa com uma índole questionável, como escritor, é um dos maiores escritores do Brasil, tá? Escreveu aí muito na prosa, então a gente atrela sempre José de Alencar à prosa, né? Não tem tantas poesias assim, as que tem não são conhecidas. Ufanismo e nacionalismo, então a gente tem que ter em mente que ele escreveu sobre índio, que ele escreveu sobre a nação, né? Ele escrevia ali coisas nacionais, tá? Orientada à formação de uma tradição cultural brasileira. Então, ele fez parte de uma evolução cultural brasileira muito grande. A gente falou sobre o romantismo, que foi a primeira escola brasileira, e o José de Alencar foi grande parte disso, tá? Dividida entre períodos, então lembra daquela história, sempre que eu ver uma obra indianista, outra urbana, outra regionalista e outra histórica, faz parte do romantismo, que era divididas as obras até então, tá? Então ele participou aí desses 5 períodos, desses 4 períodos, ele estava presente, tá? Crítica de costumes, principalmente da hipocrisia moral burguesa, então por mais que ele fizesse parte dessa burguesia, ele criticava muito a burguesia nos textos, tá? Então, muito presente também aí na obra do José de Alencar. Diversidade de períodos históricos contemplados. Então, a gente precisa entender que o romantismo foi uma das maiores escolas brasileiras que durou muito tempo. Então, o tempo em que o romantismo perpetuou aí no mundo, ele pôde escrever um pouco aí nessa divisão de períodos, ele escreveu um pouco sobre cada período, tá? Passando para outro nome, um nome que a gente não tratou tanto numa aula e agora eu vou falar um pouquinho, que é Guimarães Rosa. Eu fiz umas pesquisas e Guimarães Rosa tem caído rotineiramente nos vestibulares, então eu acho interessante falar um pouquinho sobre esse nome, tá? Então, o Guimarães Rosa, ele é um cara que a Marcinha fala um pouco na aula dela, né, sobre o modernismo, e eu vou falar só algumas características para vocês agora. Então, esse uso de termos arcaicos é um cara que escreve, né, numa realidade mais próxima a nós, mas utilizando de termos aí antigos, antiquados, podemos dizer assim, tá? Então, se a gente vê essas características numa obra, provavelmente ela tem aí como autor o Guimarães Rosa. Eu não tô falando que é uma coisa atribuída a outra, não, mas ele tem uma grande influência de usar termos arcaicos, tá? Linguagem poética, então mesmo numa prosa a linguagem dele é poética. Narrativas mais reflexivas e menos dinâmicas, então ele não vai ter tanto essa coisa de interação com o leitor, ele vai focar mais numa reflexão. Experimentalismo, neologismos, estrutura narrativa peculiar e anticonvencional. Então é um cara, gente,
quem tiver a chance de ler uma obra aí do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, por exemplo, presta atenção nisso, como é incrível, como ele faz uma estrutura narrativa completamente diferente do que a gente está acostumada, tá? Eu não consigo demonstrar para vocês com as minhas palavras, acho que é só lendo que a gente consegue entender a grandiosidade que foi a obra desse homem. Como que ele consegue fazer uma coisa tão diferente com algo que é tão normal para nós, né? Então é um cara que usou da genialidade dele aí nas narrativas, tá? Regionalismo, então sempre utilizando aí da cultura regional, tá? Isso aí é uma grande característica do modernismo no geral. Inexistência de certezas no campo social, político, econômico e estético. Basicamente tudo. A única certeza é a morte. É justamente isso. Então essa grande parcela de incertezas na sua obra é constante, tá? Prosa intimista, então sempre esse conflito existencial, esse monólogo interior, essa coisa de falar consigo mesmo sobre, né, essa crise existencial constante que é existente nos personagens das obras do Guimarães, tá? Fragmentação, ruptura com a narrativa cronológica tradicional. Então é o que eu disse lá em cima, tá? A gente vai ter essa ruptura com uma narrativa convencional porque não é algo que a gente está acostumado, né? A gente lê uma narrativa do Guimarães e fala, nossa, mas que coisa diferente. É justamente isso que ele traz, essa ruptura com esse padrão tradicional. Ele rompe isso. Temáticas universais, então aqueles temas que todo autor gosta de tratar, a morte, o ódio, o amor, o medo, a violência, temas aí realmente universais, como já diz o nome. Oposições, então muito comum esse maniqueísmo na obra dele, esse bem versus o mal, o novo versus o velho, o rural e o urbano, então sempre aí esse conflito entre os opostos, tá? Outro nome aí, agora de uma mulher que vem com tudo, acho que todo mundo já ouviu falar dela, ou já usou de frase pra postar fotinho, porque a mulher é espetacular. Clarice Lispector, tá? Sou grande fã dessa mulher, a obra dela é incrível. Então a Clarice, sempre que a gente fala sobre Clarice, vamos pensar nas seguintes coisas. Questionamento do ser. Então todas as obras de Clarice, eu vou ressaltar aqui A Hora da Estrela com Macabeia, como é presente esse questionamento do ser, esse questionamento do será que eu sou isso? Mas por que eu sou isso? Por que isso acontece? Por que eu sou assim? Esse questionamento do por que eu vivo. Então, muito presente nas obras de Clarice, tá? Intimismo, sempre uma coisa íntima, sempre uma coisa ressaltada para mim mesma, tá? Esse peso existencial, a gente vê obras muito sofridas. Agora eu vou ressaltar a Paixão Segundo GH. Que cara sofrido, que peso existencial, verdadeiramente falando. Como ele sentia peso por estar ali. Por que eu tô aqui? Sempre essas questões que pegam muito, né, no sentimento humano. Esse peso de existir sem ter uma função. É justamente isso que a Clarice traz nas obras dela, tá? Interação psicológica, então a gente tá falando de uma obra que faz essa interação consigo mesma. Então muitas vezes a gente eu esqueci a palavra, mas a gente se conecta com o personagem, sabe? A gente se identifica com o personagem. Então, justamente por essa interação psicológica. Reflexões e observações da personagem. Então, sempre deixando bem claras as reflexões que o personagem faz sobre o contexto ali do livro, beleza? Valorização das palavras, então uma mulher que escrevia com um requinte muito grande. Por isso que às vezes é muito difícil a gente conseguir entender uns livros da Clarice, porque era uma mulher que trazia isso. Ela voltou a essa coisa de utilizar de uma linguagem mais culta, tá? Inadaptação dos personagens, então os personagens nunca vão estar adaptados, seja com a realidade em que eles vivem, ou seja com o tempo em que eles vivem, sempre uma coisa querendo voltar para o passado, ou querendo voltar para a minha realidade social. Eu sou pobre, eu tô vivendo no meio dos ricos, isso não é para mim, sabe? Sempre essa inadaptação mesmo dos personagens. Aproximação de vozes, então uma questão muito aproximada das vozes do autor junto com as vozes dos personagens.
interiorização narrativa, então uma coisa que vai fazer aquela reflexão, puxa um pouquinho também ali para o Machado de uma sondagem psicológica, mas não chega a ser como Machado, tá? Só faz aí mais umas referências. E essa epifania. Então, normalmente nos livros da Clarice, né, a gente vê muito essa epifania, essa coisa de dar um start na vida, né? Do nada começa tudo a ficar melhor. Então essa epifania ela é muito presente na obra da Clarice. Isso faz com que ela seja tão genial, uma escritora brasileira tão genial. E nós temos diversos outros escritores, né? Dentro da nossa apostila tem mais alguns escritores também. Esses são os que vêm caído, né, rotineiramente aí nos vestibulares e que eu trouxe para vocês. Mas não deixem de admirar a obra de outros escritores, né? Carolina Maria de Jesus, grande escritora brasileira. Trouxe também Oswald de Andrade lá na apostila, grande escritor, e diversos outros nomes, né, que nós tratamos, né, tanto na literatura contemporânea, nos dias atuais, quanto na literatura mais clássica, e são obras que fizeram história, fazem a arte ser como ela é, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, né, nossa última aula de literatura. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos essa playlist incrível, né, falando um pouquinho sobre cada escola literária. Então vão lá, assistam os vídeos, absorvam esse conhecimento que vai ser muito útil para vocês no vestibular, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar com vocês aqui nas aulas de literatura.